Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Eu vou ler um texto bem conhecido da igreja e nós vamos fazer vamos meditar em cima das entrelinhas desse texto. E a minha oração essa noite é que Deus venha falar com você. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo 24 a seguir. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos, mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Jesus, eu vou ministrar a tua palavra nesta hora. Eu me coloco na tua total dependência, Jesus, para poder ser um instrumento de Deus na vida da tua igreja. Se o Senhor não me usar, o povo não vai receber, Senhor. Eu não tenho nada para lhes oferecer, mas o Senhor tem. Então usa toda a minha alma, meu corpo e meu espírito. Eles estão inteiramente à tua disposição para ser usados, em nome de Jesus. Amém. Toma os vossos assentos. Esse texto é um texto muito conhecido por parte da igreja, e eu queria te chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes que esse texto nos traz. Jesus estava chegando a Cafarnaum, e na medida em que Jesus chegou, ele, antes de entrar naquele lar, depois eu fico imaginando que Jesus entra, Pedro era o anfitrião daquela situação, e por uma questão de educação, ele foi o último a entrar. Entrou Jesus, entraram os demais discípulos, e Pedro, por último, quando estava para trancar o portão, os cobradores de impostos chegaram perto dele e disseram: opa, antes de você entrar, eu queria te fazer uma pergunta. É verdade que o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas? Esse imposto era um imposto que todo homem que, ao completar maioridade, e para o povo daquela época, completar maioridade era chegar aos 12 anos. Quando alguém completava maioridade, sendo homem, tinha que pagar o imposto das 2 dracmas. Aquilo era lei. Jesus já estava na casa dos 30 anos. Ele estava ali no início do seu ministério. 30 e poucos anos. E ele até então não havia recolhido aquele imposto. E por uma razão simples, não é que Cristo estava tentando usurpar o imposto daquela época. Era que, se tinha alguém com problema ali, quem estava com problema era Pedro, e não Jesus. Porque você vai descobrir, mais à frente, que Pedro também não tinha recolhido aquele imposto. Ele estava devendo. E por que Cristo não estava devendo? Aí a gente tem que pegar lá o livro de 1 Samuel, lá no capítulo de número 17, no versículo de número 25. Naquela situação lá da época do gigante Golias, que o rei da época, Saul, havia baixado uma espécie de decreto
o homem que vencesse aquele gigante. Porque quem é que estava na fila para vencer? Ele próprio. Porque diz a Bíblia que todos os homens de Israel batiam do ombro de Saul para baixo. Ele era o maior e em estatura. Logo, ele era a pessoa mais indicada para poder enfrentar o gigante. E ele, sabiamente ou espertamente, não sei, baixa um decreto: o homem que vencer aquele gigante, eu vou dar a minha filha como esposa, e a partir de então, nem ele nem a sua casa pagarão mais impostos. E Jesus era da descendência de Davi. Então ele não precisava recolher aquele imposto. Olha que interessante. Então Jesus, a Bíblia diz que ele nunca pecou. Então ele não precisava recolher. Mas aí vem o Senhor, e esse texto me causa um impacto totalmente social, porque ele diz assim, o texto, ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou. Ora, porque voltamos para a cena. Pedro, quando alguém falou assim, é verdade que o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas, mais que depressa, Pedro, conhecendo a índole de Cristo, ele vai e responde, não, ele paga sim. Mas entre o portão e a sala dele, ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Expressão nordestina, né? Ora, e outros irmãos veio falando as expressões aqui que não conhecem, por causa da minha descendência, da minha ascendência, que era o nordestino, né? Minha mãe era do Ceará e meu pai era da Paraíba. Então não leva em consideração isso, não. Ficou com uma pulga atrás da orelha. Eu estou aqui há algum tempo com ele e tal, eu não vi ele recolhendo. Será que ele recolheu? Eu só o conheci dos 30 anos para frente. Será? Aí vem a Bíblia e diz que Jesus se lhe antecipa. Antes de Pedro fazer qualquer questionamento, isso aqui fala de caráter. O caráter de Cristo, ele nunca deixou para resolver as outras pessoas, resolver o seu problema. Aí vem ele e diz assim, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus então lhe diz, logo estão isentos os filhos. Aqui tem uma aplicação espiritual, que há coisas que só filhos que são isentos. As pessoas podem questionar o que for. Filho tem algumas isenções. E no mundo espiritual, nós temos algumas isenções. E Satanás fica por conta, irado e revoltado. Por quê? Porque quando ele era lá do céu, ele tinha algumas benesses pelo fato de ser o querubim ungido. Mas desde que ele foi lançado do céu para a terra, ele perdeu oportunidades de estar na presença do Senhor. E uma das coisas que nós somos isentos é de toda aquela liturgia que existia para poder entrar na presença do Senhor. Como filho, nós temos total liberdade de entrar na presença dele, coisa que Satanás já perdeu. Mas esse não é o cerne do que eu quero pregar essa noite. Eu estou apenas abrindo um parênteses aqui para falar sobre a isenção do filho. Aí voltando ao texto, vem o Senhor e diz assim, mas para que não os escandalizemos. Aqui eu faço uma pausa nessa vírgula, para dizer que o primeiro impacto que esse texto causa na nossa vida é um impacto social, da nossa responsabilidade de forma social. Aqui eu não estou falando de coisas espirituais, eu estou falando do dia a dia. Nós, como cristãos, não podemos andar como o mundo anda. O mundo usa das suas falcatruas, usa de intempéries, de motivos. O mundo corta a volta por um canto, a igreja não. Se você fizer, eles cobram de você na cara. E você fala, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, mas você é diferente. Por quê? Porque você tem a marca de filho. Porque você é cristão.
O mundo lá pode fazer, e tem coisas que mesmo o mundo fazendo, nós não podemos fazer, e o mundo que faz, lança na nossa cara. Por que eles lançam? Porque nós somos diferentes. E aí vem o Senhor e diz assim: olha, Pedro, para que nós não os escandalizemos. Aí ele chama Pedro para o mesmo problema. Ele chama, na verdade, não Pedro para o mesmo problema, mas para que Pedro acorde que quem tinha problema naquele dia era Pedro e não Cristo. Para que não os escandalizemos, eu vou te dar o caminho para a solução do seu problema, Pedro. E o caminho para a solução, ele não é fácil, mas tem solução. Está vendo aquela vara ali? Você vai pegar essa vara, vai até o mar, e aí nós vamos encontrar a historinha que é aqui que eu quero me ater. Fisicamente falando, a solução do problema físico para o pagamento daquele imposto era o seguinte: pega a vara, pegue a vara com um anzol e você vai até o mar. Lá no mar você vai lançar a vara, vai lançar o anzol e você vai pescar o primeiro peixe. E o primeiro peixe que você pescar, ele terá dentro da boca dele um estáter. O imposto era de 2 dracmas. O estáter era uma moeda de valor dobrado. Era uma moeda que valia 2 vezes mais, 4 vezes mais, aliás, 4 vezes mais do que uma dracma. E o imposto era de 2. Ele falou: se o que você pegar ao mar vai ter um valor quadruplicado ao valor da dracma. Era um valor dobrado do valor do problema. Porque aquele problema tinha um valor. Eu até tentei hoje, meditando nessa palavra, eu tentei pesquisar quanto que daria mais ou menos para poder trazer em dias de hoje qual era o valor daquela dracma e daquele estáter, mas era um negócio tão complicado. Eu falei: não vou entrar nessa seara não, senão vou deixar o povo mais complicado. O fato é que tinha um problema que tinha um valor, e aquele valor e a solução, Cristo encontrou a solução exata que resolveria o problema de Pedro, e para não escandalizar o povo, o dele ele também iria pagar, muito embora ele não precisava pagar. Este primeiro aqui é um impacto social. Tem um problema, a gente tem que resolver. Nós chegamos hoje aqui, tinha um problema aqui na igreja, um problema. E ao invés de a gente ficar aqui, eu vi a irmã Lília dizendo uma frase ali no fundo da igreja, a gente estava, mas o que aconteceu e tal? Ela falou: gente, vamos logo resolver. Ou seja, tem um problema, nós vamos resolver. Qual é o problema? A igreja está suja, deixaram um monte de poeira aqui, deixaram isso, vamos pegar o vacuum está entupido, pega uma vassoura. Quando o pastor chegou, me viu varrendo a sujeira, não está todo resolvido não, porque ainda tem que pegar, ela está ali no cantinho, mas vamos resolver para a gente poder começar logo o culto. Nós chegamos, a irmã Maria estava aqui, gente, o horário e tal. Eu falei: calma, irmã Maria, nós vamos resolver aqui, vamos dar resolver problema. Jesus nos ensina a resolver as coisas, porque tem gente que às vezes entra no desespero e numa luta na hora do problema e fica tentando procurar qual é a fonte do problema e esquece da solução. A gente que entende, que compreende como Jesus age, vamos logo no foco, vamos no cerne, ali tentar resolver o problema. O primeiro impacto, ele é um impacto social, prático, mas o segundo deles é um impacto psicológico. Preste atenção no texto. Vai ao mar e lança um anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abre a boca desse peixe. E você vai encontrar algo valioso dentro dele. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: vai ao mar, leva esse anzol. Mar é um ambiente de vida daquele peixe. E eu queria mudar um pouco o foco da história, para que você olhe para aquele peixe como sendo a nossa própria vida. Mas como assim, pastor? Sim, esse
próprio Pedro, que está aqui envolto desse problema, um dia Jesus o encontrou na beira da praia e disse a ele: deixa tudo, vem e me segue, porque eu vou fazer de ti. O que Jesus falou para ele? Eu vou fazer de ti pescador de homens. Logo, o peixe é o símbolo do ser humano. Um pouco, em outra ocasião, nas N parábolas que Cristo mencionou, uma delas, ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um pescador que vai ao mar e lança sua rede e recolhe todo tipo de peixe. Os bons ele separa de um lado e os ruins ele devolve. Mais ou menos isso. Em outras palavras, ele estava dizendo que o reino de Deus, ele é feito de peixes. E esses peixes são representam as nossas almas. Agora olhe para esse texto, do prisma do ser humano. Volte para o texto. Vai ao mar, vai ao mundão, vai ao cotidiano da vida, vai no ambiente onde nós vivemos, onde estão os peixes, eu e você. Vai lá, não esquece de levar a vara e o anzol. E o primeiro peixe que fisgar, tira ele, separa ele, e você vai descobrir que esse primeiro peixe, ele tem um problema. Qual era o problema? Esse peixe está entalado, ele está engasgado. Minha irmã e eu, a gente tem uma cumplicidade de vida desde muito cedo. E ontem minha irmã mandou uma mensagem para mim: ai, misericórdia, quase que eu morro. Quase que eu morro. Ontem ela foi num Golden Curral. Esse negócio que tem uma comida mais barata lá. E ela pegou uma salada, e essa salada tem mel. E ela não pode com mel. Na hora que o mel bateu na garganta dela, fechou e ela... tal, e ficou lá, ficou quieto, falou: ai meu Deus, eu vou ter que pedir ajuda de alguém, até que com alguns segundos, aquela glote dela foi aliviando, e veio ao normal. Quem é que já se engasgou alguma vez na vida? Quase todo mundo, né? A senhora também, irmã Maria, já engasgou? As irmãs Maria já engasgaram? Já. É uma das coisas mais horríveis do mundo, é você estar engasgado, é você estar entalado. E aquele peixe daquele dia, ele estava com um problema. E Jesus conhecia o itinerário daquele peixe. Jesus sabia o horário detalhado em que aquele peixe iria passar ali. Oh, Rafael, era uma precisão tal que Jesus disse, ele sabia calcular os passos de Pedro com um anzol na mão, e ele sabia que naquele momento, contando os passos de Pedro até ele chegar na beira do mar da Galileia, em que ele ia pegar a vara com o anzol, iria mandar lá, e iria coincidir com a passagem exata naquele exato momento daquele peixe. Será que ele conhece ou não a vida dos seus peixes? Isso causa um impacto tão forte dentro da minha alma quando eu leio para esse texto aqui, que ele me afirma que eu sou conhecedor dele. Ele me conhece. Ele sabe o meu itinerário.
Como homem público, eu sou muito conhecido. Uma vez eu preguei num congresso imenso na cidade de Palmas, um congresso estadual do carnaval, e Deus me trouxe uma palavra para um rapaz no meio da arquibancada, lá em cima daquele ginásio. E eu profetizei algo para ele, e era tudo que aquele rapaz estava passando. Aí um dia, num outro congresso, eu estava pregando em uma outra cidade, na cidade de Paraíso, e chegou um rapaz para mim e disse assim: ô pastor Eduardo, a paz do Senhor, tudo bom, meu amigo? Eu falei: meu irmão, a paz. Aí ele ficou com aquele olhar de decepcionado comigo, tipo assim: o senhor não está me conhecendo? Eu falei assim, e eu sou desses assim, o meu nível de TDAH e de esquecimento me impede, me faz, na verdade, passar por um monte de vergonha. E ali eu falei assim: ô amado, eu conheço tanta gente, desculpa. Ele falou assim: mas você me chamou no meio de uma multidão, pediu para ficar em pé e contou a minha vida. Eu falei: ô querido, é porque ali quem te conhecia era Jesus e não eu. Mas assim, como homem público, pastor, me acompanha nas redes sociais, e tem tanta gente de fora, tem pessoas que me acompanham lá da África. Tem um pastor que ontem ele estava mandando uma mensagem para mim: a gente pode conversar? Essas redes sociais hoje, mais do que antigamente, faz a gente sair. E às vezes as pessoas acham que nos conhecem e nós não nos conhecemos. Só que existe um nível maior de conhecimento do que esses amigos, as pessoas que te conhecem de longe. São os amigos mais próximos. Quem são meus amigos frequenta a minha casa. Falando nisso, eu ainda não recebi visita de muita gente na minha casa. Já recebi da irmã Maria, já foi lá uma das primeiras, né, irmã Maria? Já recebi. Eu acho que só, né, daqui. Vocês estão me devendo uma visita, viu? Com pressa. E eu estou à disposição para visitar a casa de vocês também. Mas o que acontece? Quem frequenta a minha casa sabe, às vezes, dos meus hobbies. Sabe como é que a gente organiza uma coisa. Sabe se eu gosto de churrasco, se eu gosto de farinha, ou se eu gosto de uma comida mais aguada, uma comida mais com caldo ou mais seca, se eu gosto de churrasco, ou se eu gosto de carne cozida. E quem é meu amigo sabe de um gosto meu, de uma sobremesa. Quem é meu amigo sabe que eu amo mousse de maracujá. Mas não é daquele muito azedo, não. Daquele um pouquinho mais doce. Mas eu gosto. Só que existe um nível um pouco mais elevado de conhecimento. Gosto de rapadura também. Irmã Maria descobriu que eu gosto de rapadura. Outro dia foi lá, eu não roubei, ela me deu um pedaço de rapadura lá na casa do pastor Marcelo e pastora Geise. Amo rapadura, coisa de nordestino. Rafael nem conhecia, nem sabia o que era, né? E não gostou muito não, né, Rafa? Aí tá lá até a data de hoje, traz para mim que eu derrubo ela em 30 segundos. Só que tem um nível maior de conhecimento. Os nossos familiares não só sabem isso, mas sabem alguns detalhes nossos, sabem alguns segredos nossos. Sabe aquela verruga com aquela carnezinha pendurada debaixo do sovaco? Que nós que somos amigos não conhecemos e nem queremos conhecer? Os nossos parentes conhecem e ainda põem apelido na gente. E aí, pinguela caída. Por que chama a gente de pinguela caída? Por causa daquela pinguela que está aqui debaixo do sovaco aqui. Em mim não tem não, eu arranco nem que seja no dente não dá, mas na unha eu arranco. Mas não fico com pinguela caída. Os nossos parentes conhecem um pouco mais da nossa vida. Mas tem um nível maior quando você se casa. O seu cônjuge te conhece mais do que os seus irmãos. Conhece, porque você passa a dividir com ele a mesma cama, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, as mesmas lutas, as mesmas raivas.
as mesmas dívidas, os mesmos bens, e assim vai, às vezes até a mesma escova de dente. Você tem uma cumplicidade maior, mas mesmo assim o seu cônjuge não conhece tudo a seu respeito. Sabe quem conhece mais você do que o seu cônjuge? Você mesmo. Porque aí você sabe dos seus dramas, sabe da sua própria natureza, sabe até onde você pode ir ou não. Mas por incrível que pareça, nem nós nos conhecemos. Porque tem dia que a gente se assusta com a gente mesmo, pastor. Tem dias que a gente toma um susto. E aí, pastor Everaldo, a gente diz assim, onde que eu estava com a cabeça? Onde que eu falei isso? Onde que eu estava com a cabeça que eu assinei aquilo? Onde? É aquele momento que nós nos afirmamos, que a gente afirma que nós não nos conhecemos. Mas esse texto aqui nos mostra que há um Deus que nos conhece mais do que nós mesmos. E isso é de um alento para a nossa alma. Porque eu posso bater a mão no peito e eu posso dizer que eu sou o conhecido dos céus e conhecido do inferno. Esse conhecimento do céu é tão forte que uma vez alguém chegou para uns demônios e foram tentar expulsar, acho que 3 pessoas, filhos de um sacerdote, foram tentar expulsar, olha, em nome de Jesus, a quem Paulo serve, sai deles! E os demônios foram lá e falaram assim, olha, Jesus a quem Paulo serve eu conheço, Paulo nós também conhecemos, mas vocês 3 quem são? A gente não conhece. Vocês vão cair na unhada e na paulada agora para vocês aprenderem a respeitar a gente. E arrancou roupa, deixou eles pelado, unhado, ranhado e tudo mais, porque eles não eram conhecidos. Mas eu e você, nós somos conhecidos dos céus e do inferno. Quem glorifica o nome do Senhor por isso? Nós somos conhecidos. E nós que vivemos uma vida tão agitada, porque isso tem que gerar um sentimento de grandeza e de alegria em nós, não de orgulho, não de jactância, mas de grandeza, pelo fato de sermos filhos do Senhor e sermos conhecidos nesse mar da vida. Não tinha um hino que a gente cantava? É hino aquilo? Se as águas do mar da vida, é hino, né? Nós somos conhecidos nesse mar agitado. Ele pode até ter ondas altas, o vento pode até soprar, mas por causa dos seus filhos, que são conhecidos dos céus, o mar muitas vezes tem que obedecer à voz dele, para não arrebentar com os filhos que estão no meio do mar. Glória ao nome de Jesus. Nós precisamos hoje aqui, porque há pessoas que às vezes o agitar das águas, as pessoas andam tão agitadas hoje, que eu conheço mães que têm se sentido agoniadas, porque a vida dos filhos é tão agitada, sai de manhã para estudar e depois vai para trabalhar, e etc, volta, quando volta a mãe já está dormindo, e o filho vai lá, faz alguma coisa, na hora que acorda e tal, e não se encontra. Quantas mães têm se sentido esquecidas dos seus filhos? Quantas esposas, que os esposos estão apenas aí, trabalhando só, trabalha na rua, quando chega em casa trabalha, quando não trabalha está tão cansado, e esquece. Quantas pessoas que estão se sentindo esquecidos? Essa turma, essa geração de adolescente de hoje, pelezinho de ovo, sofre por qualquer coisa, se sentindo esquecidos. Jovens frustrados, viúvas abandonadas, mulheres esquecidas, ovelhas decepcionadas. Quantas pessoas estão hoje nesse mundo? E nós que estamos aqui na América, talvez é um pouquinho pior do que lá no Brasil, porque lá às vezes a gente ainda sente o aconchego da amizade. E aqui, uma vida que é todo mundo, cada um por si. Pessoa que esquece o que é um favor.
Já se sentiu sozinho aqui nessa América? Outro dia eu estava assim. Jesus, o Senhor me trouxe aqui ou para uma obra muito grande, ou então para me matar. Que até a minha irmã que estava comigo, Deus tirou de dentro de casa. E aí essa hora, irmão, que é bom demais. Na hora que Deus viu que eu estava meio com uma moeda engasgada aqui na minha goela, Ele falou assim, não, calma aí, abre a boca, que eu vou tirar o que tem lá dentro, vou mostrar para você o que é que eu estou fazendo. E Ele está. Nós não estamos sozinhos neste mar da vida. Não estamos. Eu sou conhecido. E o impacto que esse texto causa em mim não é apenas porque eu sou conhecido por fora, pelos meus problemas externos. Esse texto traz a imagem, traz a resposta, deixa claro que Deus não nos conhece apenas por fora. Por fora quem te conhece é o seu cônjuge, o seu amigo, o seu parente. Esse texto mostra que Deus nos conhece por dentro. Derevia, talamandarabla shuri cominasse. Esse texto deixa claro que Deus conhece aquilo que tem nos deixado entalado. Para as coisas que eu estou vendo Deus falar para Pedro, Pedro, pega o anzol com a vara, vai ao mar, e o primeiro que você encontrar, você vai fisgar, abre a boca dele. Tem momento, irmão, que Deus nos faz abrir a boca. Não dá para ficar calado. Por que Deus nos manda abrir a boca? Porque Ele sabe que tem algo entalado dentro de você. Deus sabe das mazelas que tem dentro de nós. Dê asas à sua imaginação e imagine esse peixe no mar da Galileia, todo feliz da vida. E na minha imaginação, ele era meio gordinho. Eu fui numa casa ajudar minha irmã. Fui ser help por um dia. E na casa que nós fomos, não se bem naquele dia, mas a gente tinha vindo de uma outra. A gente foi visitar porque ela queria mostrar uns peixinhos que tinha dentro daquela casa. E quando chega, eles ficam todo alegres. E eles estavam para lá e tinha um branquinho que ele dava rabanada em todo mundo, pedindo comida. Eu acho que aquele peixe do mar da Galileia era parecido com aquele peixe branquinho que eu vi, dando rabanada em todo mundo e mais que depressa querendo algo. E ele colocava a carinha para fora e fazia com aquele biquinho. Só que em um dado dia, aquele do mar da Galileia, alguém passa, um cético, dessa turma que acredita que jogar moeda no mar vai dar sorte, essa turma de cristal, de ponta, de não sei o quê, e aí, esotérico, era essa palavra que eu estava atrás, alguém esotérico vai e joga uma moeda de grande valor, e aquele peixe deu uma rabanada em alguém, e simplesmente abriu a boca e engoliu. Na hora que ele fez assim, aquele negócio, dá mais uma sacudida, e aí a moeda atravessa na goela dele. Imagina aquele peixe a partir daquele dia, sem conseguir se alimentar, meio triste. Alguém olhando para ele, o que você tem? E ele não conseguia colocar para fora, porque estava entalado. O Deus que te conhece, sabe que às vezes uma palavra é suficiente para deixar a gente entalado. Sabe aquele dia que você ouve uma palavra e ela entra como uma seta?
Sabe aquele dia que aquelas pessoas que você julga ser amigos, e de fato são, porque amigos também erram, convida todo mundo e esquece você, e aquilo entra dentro de você como uma ferida. E aí, irmão, irmã, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas só Deus e você sabe que não está, tem algo aqui atravessado dentro de você. E tem mais um detalhe: sozinho você não dá conta de tirar isso. Você vai dar rabanada para um lado e daqui a pouco você já não tem mais força, porque o que está entalado em você te impede de se alimentar da palavra, se alimentar, e aquilo, se não for arrancado com pressa, vai te levar à morte. E a solução para isso vai doer um tiquinho. O quê? Vai ser pelos beiços. Vai ter que vir um anzol. Pegou aqui. O que foi? A solução de Deus chegando. Mas chega com uma fisgada. Chega com uma fisgada. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente fica meio nervoso. Não quero. Vai ter que abrir a boca. Abre a boca, porque eu vou arrancar. Arrancar o que, Deus? É o que dói tanto, irmãos, que a gente imagina que o que tem dentro de nós não presta. E aqui vem uma revelação profunda. Eu quero entregar tudo para você, tudo. O que tem dentro de você dói, pode te levar à morte, mas quando isso que está te matando, que está aqui dentro, sair de dentro de você e vier para as mãos de Deus, ele ganha uma outra dimensão, e você vai descobrir que o que tem dentro de você resolve o problema da igreja e de tabela, um problema aparente que parece ser dele, que não é. Aleluia! O que Deus está dizendo? Que o que tem dentro de você tem valor para ele. Pode não ter para você, mas tem para ele. Pode não ter para o mundo, mas tem para ele. O mundo pode não saber, porque o que está dentro, e só Deus sabe, primeiro, quem é você, o que tem dentro de você, e o que tem dentro de você é algo valioso. Glória ao nome de Jesus. Percebam que aquele peixe não foi para a frigideira de Pedro. Deus apenas abriu e resolveu o problema dele. Quem tinha problema naquele dia não era Jesus, era Pedro e o peixe. Pedro e o peixe tinham um problema, Jesus não. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero terminar essa ministração profetizando sobre a tua vida. Eu quero terminar essa ministração profetizando para você que a tua alma sai daqui desta noite mais tranquila no nome do Senhor. Eu quero profetizar para você essa noite dizendo: os céus e o inferno também te conhecem. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui essa noite. Você vai descobrir que o que tem dentro de você, Deus tem interesse. Às vezes você acha que vai te matar, mas não vai. Deus tem interesse em tudo o que tem dentro de você. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que por mais que a vida esteja agitada, e muitas vezes você se sente abandonado,
solitário, eu profetizo que a tua alma estará em paz diante dos céus, estará em paz diante de Deus, diante do mundo, porque você é conhecido do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos jejuando, hoje foi o 25º dia do mês de abril, que nós estamos jejuando o mês inteiro, e a tua vinda aqui essa noite, é uma vinda de livramento de Deus na tua vida. Enquanto eu prego, eu estou gravando esta mensagem, parte dela vai para as redes sociais. Assim como aquele peixe que estava entalado, goela dentro, engasgado com os problemas, Deus hoje também arranca aquilo que te faz morrer dia após dia e te deixa livre, livre hoje. O dia em que você ouve essa mensagem, Deus te torna livre. Eu profetizo sobre a tua vida hoje libertação, viver alegria da parte dos céus sobre a tua vida. Vai um pouco, porque o anzol vai pegar na beira dos teus lábios, mas Deus te torna livre hoje, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a igreja, eu abençoo a todos hoje, no nome do Pai, do Filho